Um excelente dia para você, a paz do Senhor Jesus Cristo. Está no ar mais uma edição do podcast mais abençoado do Brasil, podcast que é meu, que é seu, que é nosso, o IDcast em sua 9ª edição. É isso mesmo, IDcasters. Já estamos aí na 9ª edição. E você já sabe, eu sou o seu grande amigo, irmão em Cristo, evangelista Thiago Souza. E desde já, eu quero fazer diferente dessa feita. Olha, já se inscreve nesse canal. Talvez você está assistindo os nossos vídeos, tenha gostado muito, mas ainda não se inscreveu. Então, se inscreva agora. Tá vendo aí, ó? Curta, se inscreva e compartilhe esse canal, o IDcast. Sem dúvida nenhuma, você faz parte desse trabalho. Faça o seu comentário, já coloca aí o que você está achando do IDcast, você IDcaster, inclusive um grande abraço aí para Lusa, que é IDcaster, um grande abraço para o Luan, para o Maurício, enfim, tantos IDcasters espalhados aí em São Paulo, no Brasil e no mundo, tá certo? E hoje em especial eu estou aqui com o nosso grande amigo, irmão em Cristo, pastor Renan Aparecido, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. É um enorme prazer receber nos nossos estúdios, pastor Renan. Ô, meu amigo, a satisfação, a honra, né, a alegria imensa em poder participar desse trabalho, tá bom? É toda minha, toda minha. Louvado seja Deus. Pastor Renan tem uma ligação muito grande, você vai saber aí, com a família da nossa direção, não é isso? Da Thaís, do Rafa, enfim. Aguarde aí, porque certamente Deus vai te abençoar muito nessa edição que, olha, sem demagogia nenhuma, está simplesmente imperdível. Então fique conosco do início ao fim. Tá vendo esse QR Code aqui? Sempre, em toda edição, a gente lembra o projeto Alagoas. Ajude Alagoas. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code estar aqui do meu lado direito e faça a sua doação. A sua doação vai chegar lá no Sertão de Alagoas. Você que ainda não conhece, vai lá no primeiro episódio, o pastor Roberval, você vai conhecer esse trabalho maravilhoso que é o Projeto Alagoas, tá certo? Muito bem, eu quero agradecer a Deus e agradecer ao senhor desde já, pastor Renan, pela presença dos nossos estúdios. É um prazer enorme saber que mais um servo do Senhor está aqui conosco. Eu tenho a certeza que Deus vai falar muito através do testemunho do homem de Deus que é o Senhor. Pastor Renan, conta pra gente como é que começou a sua trajetória, a sua infância, como é que foi com a sua família. Você já nasceu num berço evangélico ou não? Como é que foi? Conta pra gente. Bom, vamos lá. Eu quero iniciar minha fala, pastor Tiago, primeiramente agradecendo a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor me concede de poder conhecer pessoas maravilhosas como o Senhor, rever, né, nosso irmão em Cristo, irmão Rafael, irmã Thaís, irmã Bia, Cristina, que são pessoas que eu e a minha família aprendemos a amar. E Glória também a Deus. poder participar desse trabalho abençoado IDcast é uma alegria imensa, né? Mas vamos lá. A vida do pastor Renan Aparecido, né? Como que foi? Primeiramente, eu não nasci no berço evangélico, né? Algumas pessoas acabam até mesmo pela minha trajetória de vida, né? Pelo meu cotidiano, imagina que eu vim de uma família evangélica, pais evangélicos, crentes cristãos, quando que na verdade não, né? Fazem aproximadamente 18 anos que eu levantei as minhas mãos, Glória a Deus. né, e me rendi aos pés do Senhor Jesus Cristo, né? A minha família, o meu contexto histórico antes de aceitar Jesus, dentro de uma família humilde, né, pobre, uma família até mesmo de uma região periférica de Jardim Ângela, acredito que todos conhecem, né, região de Jardim Ângela, Copacabana, Jardim Tupi, e ali a minha família, todos praticamente eram do candomblé. Olha só. Eram do candomblé e eu com 14 anos de idade também
entrei para o candomblé, né? Raspei, catulei, fiquei 7 dias dentro de um quarto chamado Rancó, né? Com alguns meses me tornei paiogã, né? Na casa de uma mãe de santo, a qual já faz muitos anos que eu não a vejo, não sei nem se está viva, mas a minha vida era dentro do candomblé, né? Sexta, sábado e domingo era atrás dos coros de boi, né? Atrás das atabaque, e quando não estava dentro dos terreiros, né? Estava nas encruzilhadas, matas virgem, aquela estrada ali da Macumba, que a gente conhece como Estrada da Macumba, que vai ali para Riviera Riviera, ali. aquela estrada ali, a minha vida era ali dentro, ali, né? Meu Fazendo trabalho, Deus. fazendo feitiçaria, né? A minha vida, a minha infância foi dentro do candomblé, até os meus 18 anos de idade. É revelador, forte, você que está nos assistindo aí, né? Logo o início aí do testemunho do nosso pastor Renan. Pastor Renan, eu quero fazer uma pergunta, inclusive, o senhor falou que desde a infância o senhor Uhum. já pertence ao candomblé, juntamente, afinal de contas, sua família, né, pastor? Isso. Como é que é? Explica um pouquinho para quem está nos assistindo. Existe um ritual que faz desde que a criança nasce ou não? Como é que funciona? Bom, eu presenciei muitos pais, né? Porque assim, embora o candomblé, né, essa parte espírita é bem movimentada com pessoas que são de outros segmentos, até mesmo homossexuais e tudo, mas existem pessoas que são casadas, marido e mulher, né? A pessoa, o hétero, né? Enfim, e que os filhos já desde o ventre já são prometidos aos orixás, né? E que Olha já nasce só. também passa por esse mesmo processo que eu tive que passar, que nós chamamos de fazer o santo, né? Quando faz o santo ali, você entrega a sua vida pro seu orixá, né? E você precisa fazer esse rito. Inclusive eu ainda tenho, não sei se dá para ver, mas agora deve estar bem, quase que não se dá para ver, mas se passa a mão você sente. Ainda tenho as marcas, né? Que é feita curas nos braços, tá um pouquinho mais visível, né? Interessante, eu tô conseguindo ver. Faz umas curas no braço, na cabeça, no centro da língua, nas costas. Você fica esses 7 dias trancado no rancor. É todo um Sete dias sete é um dias. quarto? É um quarto fechado, cheio de. A gente chama de altar, né? Altar, que é os fundamentos dos orixá. E você não pode ver a sua família, você não pode ter acesso a seus amigos. Você fica exatamente 7 dias confinados dentro desse quarto. Depois do sétimo dia é feito a matança, né? Aonde vem vários tipos de animais, que é derramado o sangue deles, né? São sacrificados em cima da sua cabeça e você toma de cada animal desses 5 ml, né? Aproximadamente do sangue, e ali você faz uma aliança, né? Com o seu santo, o seu orixá. Estou falando numa língua respeitando aqueles que Perfeito. são do espiritismo, aqueles que são do candomblé. Nós devemos respeitar a religião de cada um, então não vamos aqui tratar, chamar de demônios, não sei o quê, porque eu sei que tem até pessoas mesmo do espiritismo que devem estar nos acompanhando agora, Sem e sombra eu de só estou dúvida. aqui relatando o que eu passei, né, na minha vida antes de aceitar Jesus. Agora, pastor, é importante que se diga, muito embora o senhor não quer e é feliz, até na forma que o senhor está colocando, né, a sua experiência, mas vamos lá. Para quem está nos assistindo e serve até mesmo os orixás e tudo, imagina-se que é uma coisa muito boa. Está trazendo um benefício para si e para toda a sua família. Eu acredito que é dessa forma, certo, pastor? Sim. Mas é importante o senhor, por ter conhecido os dois lados, conheceu a questão de uma família que servia os orixás, o senhor também teve a questão até mesmo do pacto que foi feito. E trazendo hoje para a questão cristã, do evangelismo,
qual que é a diferença? E para quem está nos assistindo e que hoje está nesse segmento, realmente é algo que vai trazer coisas boas para si e para sua família, pastor? Acho que é importante esse esclarecimento. Sim, lógico, é uma questão que deve ser levantada, né? Inclusive, a gente só pode pregar aquilo que nós vive, né? E eu vivi no meio do candomblé, né? Cresci no meio do candomblé, e hoje alguns parentes meus ainda são do candomblé. Da minha família, o único pastor evangélico crente sou eu, né? A maioria ainda serve ao candomblé. E o que eu diria, né, para aquelas pessoas que são do candomblé, que praticam não só o candomblé, quanto a umbanda, a quimbanda, a Angola, né? O que eu digo, né, é que realmente é uma satisfação que a pessoa tem, uma alegria em poder servir os orixás. Dentro da história africana, são pessoas que viveram no antepassado, tiveram uma vida marcada e hoje os seus espíritos atuam através desses trabalhos, desses ritos que são feitos. Porém, não existe Deus, não existe entidade maior do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso eu falo sem sombra de dúvida, porque quando eu falei à mãe de santo que eu estaria abandonando o candomblé para servir a Cristo, eu sofri muitas ameaças, dizendo que o meu santo iria me pegar, iria me colocar em cima de uma cadeira de roda. Meu Deus. Né? Eu recebi muitas ameaças. Muitos amigos, né, a qual eu considerava como amigos, viraram de fato as costas para mim. Né? Muitos não acreditavam, achavam até que seria um fogo de palha, porque como é que pode um paiogã respeitadíssimo dentro da Angola, dentro do candomblé. O senhor já estava num nível elevado. Elevado, né? Lá dentro do candomblé, a língua que predomina é chamada urubá, né? Então é uma linguagem que não é qualquer pessoa, qualquer nível que consegue falar essa língua, que é a língua dos orixás, e eu consegui interpretar, consegui entender e falar na língua do urubá. Está um nível muito alto, e de repente a minha vida deu um giro de 360 graus. Então a aceitação foi difícil, né? Entender e compreender que agora aquele que era paiogã agora era um servo de Deus. E através dessas ameaças, Thiago, eu confesso, sofri 2 acidentes de moto, onde eu quebrei a clavícula, né? Fiquei de cama, né? Fiquei ruim, deu perca total na minha moto. Sofri um segundo acidente de moto e eles diziam que aquilo era cobrança do orixá e que enquanto eu não retornasse não iria parar. Mas eu estou aqui, já há 18 anos que levantei a mão para Jesus, não Louvado voltei. seja Deus. E tenho uma notícia para dizer: não existe Deus maior do que o Deus que nós servimos, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vale a pena servir a Ele. Glória a Deus. E parece até mesmo bastante contraditório para quem está nos assistindo, pastor, imaginar que seja algo do bem, sendo que existe todo esse tipo de ameaças, né? Não é algo realmente curioso e que faz com que a gente pense e repense, poxa, se é algo tão bom, se é algo tão de luz que eu estou buscando, né? Porque a pessoa imagina isso, certo, pastor? Ao ponto que se eu deixar, vai acontecer tudo isso de mal comigo, é algo a se pensar. É verdade. Uma certa feita, os fariseus, eles cometeram uma blasfêmia, né? E o que é blasfêmia? É você usar o nome do Espírito Santo e atribuir ao Espírito Santo aquilo que não é, né? É você dar nomes ao Espírito Santo daquilo que acaba escandalizando a pessoa bendita no nosso Senhor Deus. E disseram que Jesus, ele tinha um espírito de Beelzebul e que ele expulsava os demônios com o espírito de Beelzebul. E Jesus disse da seguinte forma: como é que eu posso ser usado por um espírito de Satanás e expulsar a outro Satanás? Né? Então, dentro do candomblé, existe isso.
né? Trabalhos que são feitos para separar casamentos, para destruir vidas. Isso é real. É Isso é real. real. É real, existe, né? Existe um ditado que diz assim, não, mas eu não acredito em feitiçaria, não acredito em macumbaria, não acredito O mal não me pega. que o mal não existe. E eu digo, existe sim, né? Existe sim. A sua fé em Deus é o que te livra, é o que faz quebrar o arco, que faz queimar os carros no fogo, mas o mal existe sim. Mas como é que pode o mesmo mal que é usado para destruir é o mesmo mal que é usado para abençoar? Então, entra-se aí uma contravenção, né? Jesus disse, como é que eu posso expulsar demônios com o espírito de Beelzebul, sendo que eu estou expulsando aqueles que é dele mesmo? Né? Então, Jesus disse assim, né? Ou é luz ou é trevas. Não existe um meio termo, né? Ou você é das luzes ou você é das trevas. Não tem como agradar a dois senhores, porque senão você vai agradar a um e desagradar ao outro. Então a gente precisa entender e compreender no mundo espiritual o que são realmente os orixás, quem é realmente o Espírito Santo, quem é realmente Deus, o nosso Senhor. A gente precisa entender e compreender isso. Sem sombra de dúvida. Quem está nos assistindo já está com certeza já com o olho esbugalhado, né? Já está se respirando fundo, porque é importante esse direcionamento, porque às vezes até os próprios crentes e aqueles que não são, eles não têm noção e não falam com propriedade. Essa que é a verdade. Então, de repente não conhece a religião, e começa a falar uma coisa que não sabe o que é, certo, pastor? A gente vê isso, é natural. Sim. E aquele também que não tem uma religião, que não é crente, que, enfim, fala que acredita em Deus, mas dentro de casa não quer saber de religião e que está nos assistindo também, é importante essa fala do Senhor no sentido que existe e que tem um poder grande. Não é todo poderoso, mas que tem um poder grande. Sim, existe, né? Mais uma vez, saliento, né? Afirmo, existe, não só porque eu vivi lá no meio, mas eu vi coisas que, lógico, o nosso tempo aqui é curto, tem muita coisa boa ainda para nós falar, mas eu vi coisas que não eram do nosso mundo. Fala um pouquinho, pastor. Né? Fala Bom, um pouquinho, vamos lá. por favor. Vou contar aqui. Eu tinha uma amiga nossa, né, que também era do candomblé, ela já não está mais entre nós, né? Ela morreu muito nova mesmo, com 20 e poucos anos de idade. Né? Não vou citar aqui o nome dela também por questão de ética. Perfeito. Mas ela era uma pessoa assim, muito nojenta. Sabe aquela pessoa nojenta que na hora de comer assim tem que ter todo aquele negócio. Aquela pessoa nojenta, sabe? Fresca. Né? Ela tinha nojo de tudo que você possa imaginar. E ela era do candomblé. Né? Ela do candomblé. E quando essa entidade chamada Maria Padilha incorporava nela, entrava nela, ela se transformava. E eu vi ela matando 7 galinhas e cortando com dente. E tomando o sangue da galinha na sua boca. Eu vi, eu não estou falando algo que eu não estou falando. Falaram, não, eu vi. E ela, assim, ela era uma pessoa muito nojenta, tipo assim, copo, não podia estar babado, nada. Sabe aquelas pessoas nojentas, fresca, né? Tudo era nojinho, tudo. Mas quando a Maria Padilha entrava nela, ela fazia esse tipo de coisa. Eu vi ela cortando a cabeça da galinha no dente, a galinha viva, e ela tomando o sangue da galinha. Esse tio meu olhou para ela e falou assim, isso aí não existe, não, isso aí é mentira. Isso aí até parece que isso aí é realmente o negócio lá, o diabo, né? Meu tio brincou, né? Brincou. E ela disse assim, em 7 dias, se você não ir até a frente do templo mais próximo do homem de branco, e entregar um trabalho para mim, e eu quero um marafo, eu quero um aguidar, eu quero uma oferenda. E deu para ele a oferenda. Em 7 dias, se você não me entregar, você estará comigo onde eu estou e você vai saber se eu sou de verdade ou não. Meu Deus. E meu tio foi para a casa da minha avó. Minha avó bebia
uns guero-guero, né? Minha avó era alcoólatra. E minha avó quebrou uma garrafa e cortou o braço dele. E ele retornou novamente lá onde a gente estava em casa, porque era muito normal. Era muito normal quando a gente se juntava, as pessoas que recebiam, a gente fazia cânticos, era normal. Tem todo um Sempre, ritual, tudo uma virava, liturgia, né? tudo virava a roda de candomblé, dentro de casa, onde estava o momento, e quando eles desciam, eles exigiam esse tipo de culto a eles, então era normal de fazer. E aí meu tio voltou com o braço cortado, e mais uma vez eu testemunhei. Ela pegou o braço do meu tio e ela chupou o sangue do braço dele. Meu Deus E disse para ele, se em 7 dias você não fizer esse trabalho, você estará comigo aonde eu estou, então você saberá se eu existo ou não. E foi dito e feito. Ele não fez o trabalho, né? Ele não fez porque ele não acreditava, ele brincava, né? Ele zombava da situação. E quando foi 7 dias, meu tio foi assassinado na porta de casa, no dia do aniversário da minha avó. 7 dias. Contado desse dia. Então, assim, foram coisas que eu vi, que eu presenciei, sem dizer que tinha um rapaz lá, e quando o Espírito desceu nele, eu vi. E o Espírito disse assim, ele está me devendo uma obrigação, ele não me deu. Então vou queimar o corpo dele com charuto, e quando eu sair, ele vai saber o porquê que eu fiz isso. Ele pegou o charuto e ele queimou o corpo inteiro do rapaz, o charuto. Quando o espírito saiu, que era o Exu dele, saiu do corpo dele, esse rapaz voltou em si, ele não conseguia deitar, não conseguia fazer nada, não conseguia colocar camisa, porque o seu corpo estava totalmente queimado com o charuto. Então, assim, foram coisas que eu presenciei e digo para vocês, existe, né? Existe e digo mais, né? Vamos olhar para a Bíblia agora, né? E a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus foi expulsar os demônios do Gadareno, existia uma legião de demônios, né? Então os demônios são reais, eles existem. Isso é muito importante, principalmente para você, meu amigo e minha amiga. Aqui nós não estamos com nenhuma intenção de julgar ninguém, mas de alertar e dizer que da mesma forma, é importante que se diga, da mesma forma que existe Deus, existe o diabo. Da mesma forma que existe o bem, existe o mal. Sim. Isso é certo como 10 mais 10 é 20. E é importante que se diga, pastor Renan, porque muitas pessoas têm levado a vida como se não existisse o mal. Como se, eu faço o que eu quero, acontece comigo o que tem para acontecer, mas se esquece desse contexto espiritual, que é um contexto muito presente no nosso dia a dia. Sim. Pastor Renan, uma outra coisa importante. Como é que foi que o senhor começou a despertar essa questão para Jesus Cristo, né? Da onde é que começou? Como é que surgiu isso? Porque o homem que servia desde a sua, né, desde que nasceu com a família, teve vários tipos de rituais, chegou a um nível super elevado. Como é que foi que Jesus entrou aí nessa parada? Bom, vamos lá. Essa é uma situação que eu gosto muito de falar, porque Deus ele vem na contramão daquilo que nós pensamos e imaginamos, né? Primeiro que eu nunca me vi dentro de uma igreja, né? Nunca me vi dentro de um templo servindo a Deus, nunca me vi, nunca tive essa visão, né? Eu trabalhava no Empório Santa Maria, existe até hoje esse mercado, é um dos mercados mais conceituados ali na Cidade Jardim. E lá nesse mercado trabalhava um rapaz por nome de Laudelino de Souza. E a gente chamava ele de Bahia. Laudelino era uma pessoa totalmente diferenciada. Era um homem que inspirava e aspirava à santidade. Um homem diferente. Nós ficava na roda de amigos falando besteira, coisas da carne, coisas que não edificam. E Laudelino nunca participou.
Observava-se no horário de almoço que a gente ia fazer as coisas erradas, tal, e Laudelino era o único que ia para um canto, pegava a sua Bíblia e ficava lendo a Bíblia. Olha só. E aquilo foi chamando a minha atenção, a postura do servo de Deus. Até que um dia ele, tomado de muita coragem, ele me convidou para fazer, ele me fez um convite para ir até a sua igreja fazer uma visita. E a sua igreja era a Igreja Universal do Reino de Deus. E eu fui. Depois de 3 vezes que eu deixei ele na mão, né, do endereço de casa, ele foi na porta de casa, ele morava no Embu das Artes, eu no Jardim Ângela, e ele bateu na porta de casa 3 vezes, eu pedi para minha mãe falar que eu não estava. Minha mãe De tudo quanto é jeito. fugia umas 3 vezes, até que teve um dia que ele me cercou e falou assim: olha, hoje não tem jeito. Eu vou te esperar você sair daqui, nós vamos daqui direto para a igreja. E ele perseverou, insistiu pela minha alma. E eu fui para a Igreja Universal com ele, a convite dele, na João Dias, né? Fui a primeira vez com muito medo, porque dizia que ia cair, que ia, né? E eu falava para ele que eu era do candomblé, né? Daí, e tinha também de contrapartida um medo, né? Como é que meus amigos, como é que minha família vai ver isso, eu indo para a igreja? Então eu não queria falar para ninguém, a princípio. Tinha que ser algo bem escondido. Bem escondido, bem escondido. E aí eu fui a primeira vez, fiquei meio assustado, né? Muito arrepiado, porque era algo que eu nunca tinha vivido. Fui a segunda vez, fui a terceira vez e depois acabei saindo dessa empresa, né? Fui desligar dessa empresa, o Laudelino continuou trabalhando lá. Foi uma pessoa que me acompanhou desde o começo, me ensinou o que era Bíblia, me ensinou o que era versículo. Me lembro que ele me deu um CD da Cristina Mel. E eu ouvi aquele CD até furar, né? Aquele CD furou. Meu Deus. E eu me lembro que tinha uma canção que ele cantava enquanto ele fazia pão, porque ele era padeiro. E eu entrei nessa empresa, na Empório Santa Maria, né, nesse supermercado, como ajudante. Ele cantava ele ia fazendo pão, mexendo a massa, e ele cantava: numa dessas eu encontrei, minha vida entreguei. E ele ia cantando, louvando, e aquilo me chamava a atenção. Aleluia. E eu falei assim: Laudelino, quem que canta essa música? Ele disse assim: é a Cristina Mel. Depois, se vocês quiserem acessar no YouTube, foi através também da vida dessa cantora que eu fui me achegando a Deus, porque eu não sabia o que era a Bíblia. E ele, no outro dia de serviço, ele me trouxe um CD. E eu ficava ouvindo esse CD o dia todo, o dia todo. Até que um dia minha mãe chegou em casa, e minha mãe tinha algumas rezas atrás da porta de casa, ferradura de cavalo, que era dado no tempo Pai Ogum, e era proteção do lar. E eu ouvindo Cristina Mel, peguei a ferradura de cavalo, peguei a reza, rasguei tudo, joguei fora. Meu Deus. Quando minha mãe chegou em casa, ela primeiro mandou desligar aquela música. Ela disse assim: essas músicas de crente, por que você está ouvindo essas músicas de crente? Isso é porque ela não tinha visto ainda o que eu tinha feito com a reza dela e a ferradura de cavalo que estava atrás da porta. Porque depois que ela viu, ela juntou minhas coisas e me colocou para fora de casa. Então foi dolorido, né? O meu primeiro contato com Cristo foi assim. Minha mãe me colocou para fora de casa. Depois ela se arrependeu, lógico, mas eu fiquei meio que proibido de falar de Jesus dentro de casa, né? As minhas orações, os meus contatos com Deus, era tudo no sigilo. Era quando ela não estava. Então, o meu primeiro contato com o Senhor foi através da vida do Laudelino de Souza, Bahia. Não sei, porque já se fazem quase 18 anos que eu não vejo. Não sei como é que ele está, mas foi meu pai na fé. E o meu primeiro contato foi na Igreja Universal do Reino de Deus. Glória a Deus. Que bênção maravilhosa. Pastor, aí como é que foi? O senhor enfrentou uma resistência terrível no contexto familiar. Podemos dizer que ficou uma coisa assim, bem inimigo mesmo, né? Sim, sim. Lamentavelmente se cumpriu até mesmo a palavra de Cristo. Como é que foi? O senhor teve esse contexto e continuou na Igreja Universal? Como é que foi?
fazendo um trabalho de libertação, que a gente sabe que lá eles pegam Isso. firme nisso aí, Bem né? firme, É bem importante firme. o senhor explicar isso para todos que estão nos assistindo. Na verdade, assim, o meu sonho era ser um apóstolo, ser um pastor, né? O meu sonho era falar ali em cima ali do altar, né? E eu via que era uma coisa muito restrita, porque só o apóstolo ou o pastor falava. Então, a gente ia mesmo para a igreja para adorar, prestar aquele culto a Deus e depois ia embora. Então, até que eu pudesse chegar até o altar ali, seria uma trajetória muito grande. E, enfim, estava muito sedento por Cristo. E aí você está sedento por Cristo, você vai conhecendo outras pessoas, É verdade. né? Trabalhei no Bob's, não sei se vocês lembram do Bob's, nem sei se existe mais o Bob's, né? O fast food. Deve existir em alguns lugares ainda aí. Existe bastante, né? praticamente todos os shoppings tem. Tem, né? Trabalhei no Bob's e lá no Bob's eu conheci o Davi. Davi, assembleano, né? Assembleia de Olha Deus, só. Ministério do Belém. Davi me fez um convite para ir até a igreja dele. Eu disse, eu vou lá, Davi. E contei para Davi, né? Contei para Davi um pouco da minha história. Cheguei lá na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Jardim Tamoio. Jardim Tamoio. Lembro como se fosse hoje. Num domingo para fazer uma visita. Chegando lá, fiz essa visita a Davi. E eu vou confessar para vocês que eu fiquei meio escandalizado, porque na Universal não tem a questão do falar em línguas, né? Aquele Pentecoste todo que a gente conhecemos como assembleanos pentecostais que somos. E eu fiquei meio assustado, né? Não tinha tido esse contato ainda. E me lembro que Davi disse para o pastor, né? E detalhe, tinha um terno marrom. E esse terno marrom me acompanhou por quase 2 anos. Era o único terno que eu tinha. Né? Era o único terno que eu tinha, um terno marronzinho. Né? Todo mundo me conhecia pelo irmão do terno marrom. E aí chegou lá. Ficou marcado o terno marrom. Não esqueço nunca dele, nunca mais. E aí Davi passou para o pastor que eu estava lá. Naquele dia que ia cultuar com eles e tudo. E naquele dia que eu fui na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Jardim Tamoio, eu tive a minha primeira oportunidade para falar em cima de um púlpito. Foi um choque muito grande, porque o pastor simplesmente olhou e falou assim, ó, tem um irmão aqui nos visitando, amigo do Davi. Eu bem sei o que é isso. Sabe, irmão Renan, e eu gostaria de convidar ele para nos trazer a palavra nessa noite. Meu Deus. E aí eu olhei para o Davi se escondeu atrás do som, porque ele era sonoplasta, ele se escondeu atrás do som, e eu fiquei assim, o pastor, eu fui, né, eu fui, mas eu fiquei sem ação, porque eu falei assim, oportunidade, da pastor falou assim, não, fala um pouco aí de Jesus aí, rapaz, fala um pouco de Jesus aí. E eu falei, meu Deus, mas como é assim, oportunidade para poder pregar, e eu vou falar o que aqui? E eu me lembro muito bem que existia uma rádio na 105.7 do apóstolo Sérgio Lopes. Quem não lembra do apóstolo Sérgio Lopes, né? E eu lembro que o apóstolo Sérgio Lopes pregou uma mensagem a respeito da mulher do fluxo de sangue. E eu nem abri a Bíblia, porque realmente eu não sabia manusear a Bíblia. E também não lembrava onde é que estava o texto, mas comecei a falar. Irmãos, mulher dos fluxos de sangue e tal, e comecei a relatar tudo aquilo que o pastor falava, vinha na mente, eu pregava aquilo que ele pregou na rádio e... O senhor guardou aquela palavra? Guardei aquela mensagem, guardei. Foi a minha primeira mensagem, foi a respeito da mulher do fluxo de sangue. E aí depois desse episódio, né, eu quase matei o Davi, lógico, quase matei o Davi, porque foi a minha primeira oportunidade, né, eu fiquei muito, mas muito nervoso mesmo. Preguei ali uns 15 minutos, mas vi a igreja sendo tomada pelo Espírito Santo, e aquilo me deu vontade de frequentar mais a Assembleia de Deus. Nisso, Laudelino foi ficando triste comigo, porque ele começou a ver que eu estava abandonando aos poucos a Universal e indo para a Assembleia de Deus. Né? Então, até nesse momento não foi fácil, quando eu tive que falar para o Laudelino que eu não ia mais para a Universal e que eu tinha me tornado um membro da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Que coisa extraordinária, pastor. E nesse meio aí, conta pra gente. O senhor começou a ir para a Universal, depois se firmou de vez realmente ali com Cristo na Assembleia. O senhor teve alguma experiência espiritual de algum tipo de cobrança, de algum tipo de ameaça? O senhor se recorda disso? Houve isso aí? No campo espiritual? Sim, foi. Lembra que eu falei para você no começo que eu comecei a receber mensagens,
né, do pessoal que era do Candomblé, realmente teve essas ameaças. Mas, bom, enfim, a gente costuma dizer que depois que você se batiza nas águas, vem o deserto, né? Vem a provação. Eu me lembro que logo de cara, a minha conversão foi muito rápida, porque eu era palmeirense roxo, né? Tudo meu era verde. Bom, a camisa não tem nada a ver, mas vocês estão vendo que é no A Congresso. questão Mas de verde não mudou muito, mas é um congresso. eu Glória a amo Deus por verde, isso. mas aqui é por causa do Congresso, né? Porque eu sou palmeirense, mas não. Inclusive parece que o Palmeiras perdeu ontem, né? Não sei. Enfim. Mas tudo era verde. Eu tinha uma Twister verde, limão, toda cromada. Tudo era verde, tudo era verde. Tudo tinha que ter uma peça verde. Era superstição. Era. Eu gostava demais do Palmeiras. E aí, quando eu me batizei, eu larguei o Palmeiras. Eu abandonei o Palmeiras. Eu fui pagodeiro, né? Gostava de pagode, tinha um grupo de pagode, abandonei o pagode. Eu também gostava de dançar axé. Eu tive um grupo de axé. Isso tudo aqui é só no IDcast. Você não vai ver isso mais em lugar nenhum, viu? Ou seja, pastor, até me permita, você que está nos assistindo, você não pode perder seu tempo. Se inscreva, curte Isso. esse canal. É muito importante, pastor. Fala aí pro povo, o pessoal que está se assistindo, quer ter um amigo, quer ter teu membro, que quer estar tua família. Pede para eles se inscrever aí, pastor Renan. Gente, se inscreva, ouviu? Aproveitem, pois coisas boas da parte de Deus têm sido falado aqui Glória a através Deus. desse programa, né? E são revelações que é só o Espírito Santo mesmo que prepara, É né? verdade, é Porque verdade. essas coisas eu não falo lá na igreja onde eu pastoreio, né? Com certeza o povo aí do Jardim Turquesa, né? A igreja a qual eu sou pastor, né? Meus membros a qual estão sobre a minha responsabilidade vão assistir depois, né? E eles sabem muito bem, nosso pastor Eles vão ficar espantados, né? nunca falou isso para nós, realmente, pastor dançava um axé, né? Pastor gostava de dançar, pastor era pagodeiro, era da bagunça, era da farra. Inclusive, minha esposa conheci justamente nessa época. É mesmo, pastor. Foi. A gente vai chegar nesse assunto aí. Que coisa. Minha esposa, irmã da Lila, também gostava de dançar axé. Bom, vou falar, né? Não vou só eu aqui. Não, Dalila gostava também do axé, né? A gente se encontrou, se conheceu justamente nessa época. Então assim, Rafael, Tiago, Rafa Corroche, Rafael, Thiago, mas é tudo Tiago. Thiago. Então tá tudo em casa, pastor. Tiago, Que foi bom. assim que eu larguei tudo, abandonei tudo, né? Fui radical, muito radical a minha conversão para Cristo. Me batizei nas águas, com 3 meses, pastor Joaquim pregando numa festividade, recebi o batismo com o Espírito Santo, Louvado e seja aí Deus. realmente se cumpriu aquilo que a gente fala, né? Que depois do batismo vem as provações. Minha mãe ficou muito doente, né? Acometida do HIV. Foi um momento muito difícil, uma experiência que eu tive com Deus. Com 5 anos depois da descoberta da enfermidade, o Senhor levou minha mãe, né? Com 38 anos de idade, 32 anos de idade, e deixou 3 irmãos, Thaís, Felipe e Alan. Alan no tempo tinha 4 anos de idade, Felipe tinha para 7 a 8 anos de idade e Thaís tinha 12. E eu tive que dar continuidade na criação dos meus irmãos. Meu Deus. Né? Tive que dar continuidade. Fui pai e fui mãe deles. Eles também com certeza vão assistir depois, vão lembrar disso tudo. É lógico que hoje todos estão praticamente casados, vivendo as suas vidas, né? Alan Silva é um dos maiores pregadores jovem que eu conheço. Louvado seja Deus. Se bem que ele fica me imitando, né, quando vai pregar, mas mas se vocês olharem no YouTube aí as mensagens dele, né, é um dos jovens pregadores abençoado, é meu irmão caçula, né, chama ele de japonês. Felipe, hoje casado com a Kelly, tem 2 sobrinhos, Thaís casado hoje com o Fábio, né, graças a Deus meus irmãos estão todos no caminho do Senhor, né, e para mim é uma alegria imensa, né, Deus me deu essa oportunidade de criar meus irmãos, criei eles no caminho do Senhor. Louvado seja Deus. Né? Casei, graças a Deus, tenho 4 filhos. Não sei se você vai perguntar isso, mas já vou, né, desenrolar aqui o rolo. O mais velho se chama Pablo,
mora em Franco da Rocha, cabeleireiro, né? Tem 17 anos de idade. Leandro tem 16 anos, mora no Embu das Artes. Que bênção. Tenho a Débora, de 8 anos de idade, e tenho a Rebeca, de 5 anos de idade. Rebeca. Rebeca, Idem, Débora Rebeca. 5 anos também, a minha Rebeca. A sua? Olha aí, ó. Não Bênção, não Rebeca, é coincidência, né? não é coincidência não, não, viu? É Rebeca e Débora, as minhas duas coisa linda, meus tesouros, né? Que bênção. São que alegra hoje o nosso lar, porque os meninos já não moram mais comigo, né? Mas a Débora e a Rebeca são as minhas joias, né? Louvado seja Deus. E a irmã da Lila, né? Minha esposa, que é uma bênção de Deus, a mulher que eu amo, né? Devo tudo a Deus e segundamente a ela, né? Que me atura esses anos todos de casado, né? O meu ministério, que não é um ministério muito fácil, né? Haja vista que ser pastor de igreja, cuidar de igreja é árduo, é uma missão, é uma missão difícil, tem que ter costa larga, tem que ter chamado de Deus, né? E é a guerreira que Deus tem escolhido para caminhar ao meu lado e juntos fazemos a obra do Senhor. Louvado seja Deus. Eu fiz questão de fazer essa pergunta, pastor Renan, porque pelo menos os amigos que nós temos, inclusive eu quero mandar um abraço especial para nosso pastor Roberto, lá em Serafina Correia, lá da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério ID. Pastor Roberto, um grande abraço, é um IDcaster também. Ele também, inclusive, ele serviu a macumbaria, isso, né, pastor Tiago? Né, por muitos e muitos anos, e ele conta que chegou um determinado momento que, por mais que ele tinha iniciado na fé, houve um teste muito grande na vida dele, né? De um inimigo realmente aparecer para ele, coisa forte mesmo. Foi, talvez, o grande teste que é o parâmetro, o termômetro para ver se a pessoa ou vai ou racha. Sim. Existe isso, pastor Renan? Existe, né? Nós não podemos de forma alguma discriminar, né, as experiências espirituais, ou questionar ou duvidar. É bíblico, né? É bíblico, né? A própria Bíblia Sagrada diz, né, que Saul foi consultar uma feiticeira, né? Então, está na Bíblia. Então, nós não podemos de forma alguma duvidar, de forma alguma discriminar, né? Foi o que a gente foi falado. É lógico que se Deus abrisse os nossos olhos espirituais, com certeza nós viríamos aqui anjos, demônios, né? Guerras espirituais, a qual o próprio Paulo disse, né, que a nossa guerra não é contra o sangue nem contra a carne, mas é contra as hostes espirituais que atuam nas mansões celestiais. E então a gente entende perfeitamente. É lógico que não seria de mim, né, aconselhar, não, irmão, seria bom que você tivesse visão, que você... Se não, porque nós queremos as coisas de Deus, buscar as coisas do alto, as coisas do céu. Mas existe sim, eu acredito, né, não na questão do gato preto, da sexta-feira 13, de passar debaixo da escada, em superstições não. Mas eu acredito sim que tem pessoas e que lá do outro lado, pelo menos mesa branca, não sei o que eles chamam de médium, né? Médium espiritual, e existe pessoas que têm um grau alto, não sei o que, enfim, eu não tenho contato nenhum com isso, mas eu acredito sim que dependendo do nível de espiritualidade que a pessoa está, a pessoa sente sim a presença. Eu já orei de madrugada, né, nos meus propósitos com Deus e senti presença sim, e que sei que não era a presença do Espírito Santo. Olha só. E que era a presença assim do inimigo, né? Tentando nos colocar medo, tentando nos fazer quebrar o propósito que havíamos com Deus. E já senti sim, né? Às vezes até mesmo dentro da igreja. Você chega na hora do culto e você sente aquele peso no culto, né? Você sente aquela nuvem de frieza e você sente que é um mal que está tentando agir e atrapalhar a liturgia do culto. É verdade. E aí a necessidade do pastor que está na direção do Espírito Santo, está na direção de Deus,
ele colocar a igreja de joelho para orar ou chamar o povo para levantar um clamor, para que se expulse aquela presença, né, que não vem de Deus. Mas, pastor, o diabo entra na igreja? Entra, irmão. Entra. Ele entra na igreja. A Bíblia diz que lá no meio dos filhos de Deus, dos anjos, ele se apresentou no meio dos anjos. Né? Então, existe sim. Existe, não devemos brincar de forma alguma com o mundo espiritual. Não podemos subestimar, não é isso, pastor Renan? E como é que veio aí a consagração a pastor? Quando é que veio Bom, realmente, né? Poxa, é isso, né? Como é que veio o ministério? bom, desde então, né? Desde jovem, entrei na mocidade, né? Fiz parte da mocidade da igreja, dos jovens, e Deus já vinha falando comigo. Desde então, queria me fazer um pregador da sua palavra e queria me fazer um pastor de igreja. A maior experiência que eu tive com o ministério pastoral foi no velório do pai do meu irmão, do Alan. Nós estávamos velando o corpo do pai do Alan e me lembro, eu não estava de terno, eu não estava de gravata, eu não fui lá para fazer um culto fúnebre, eu fui simplesmente para dar um apoio ao meu irmão, porque ele tinha 7 para 8 anos de idade, ele era uma criança ainda, não é o mesmo pai que o meu, já vista, e eu estava normal, de calça jeans, tênis, blusa. Lembro que meu sogro estava também nesse velório. E aí, do nada, uma irmã entrou dentro do funeral, tomada em línguas estranhas. Meu Deus. Ela parou o velório. Ela parou o velório. E Deus começou a usar ela. E uma das palavras que ela disse foi essa: eis que te farei pastor da minha igreja. E entregarei em tuas mãos um rebanho. No meio do velório. No meio do velório. Ela falou, disse: a minha paz vos deixo. Falou comigo. Ela virou as costas e desapareceu, nunca mais vi essa irmã. Pastor Reinaldo, não sei se vocês conhecem, a gente chama ele Pastor Reinaldo o Tapa, porque ele gosta de dar uns tapas, ele profetiza e dá uns tapas. Um dia vocês trazem ele aí, Assembleia de Deus, traga ele aí que vocês vão gostar. O homem é muito usado por Deus. Falou do Belém, nosso pastor presidente Thiago Belo conhece todo mundo lá. É mesmo? Tão bom. Conhece, com certeza é conhecer o pastor Reinaldo Barbosa, com certeza. Pastor Reinaldo Barbosa pregando uma consagração de manhã. Ele disse para mim assim: moço, você tá achando que você vai ficar voando por muito tempo? Porque eu era pregador itinerante. Ele disse assim: eis que o tempo de voar acabou. Vou eu entregar um rebanho em suas mãos. Isso foi num sábado. Quando foi na quarta-feira, pastor Maurinho me chamou e disse: tá preparado? Isso para quê, pastor? Ele disse: para dirigir a igreja. Daí eu lembrei, né, que no sábado Deus usou a boca do pastor Reinaldo e na quarta-feira o pastor setorial já estava entregando a primeira congregação nas minhas mãos para eu poder pastorear. Meu Deus. Então, eu não sou pastor porque eu quero. Não sou pastor porque gosto. Não sou pastor porque tenho parentes, amigos ou padrinho dentro da Assembleia de Deus. Não, senhores. Mas sou pastor porque Deus falou e hoje Deus está cumprindo aquilo que ele falou. Louvado seja Assim Deus. foi o meu ministério pastoral. Sou presbítero, né? Não passei pelo diaconato, fui consagrado diretamente ao presbítero e, se eu não estou enganado, em outubro agora serei consagrado a evangelista, meu pastor Marco Almeida, irmã Flávia, pessoas que eu tenho um respeito, carinho imenso, nosso pastor setorial, né? Me convidou, me chamou, né? E viu em Deus em mim a unção de evangelista e serei separado agora a evangelista, se Jesus não voltar até lá. Que bênção maravilhosa. Pastor, depois que o senhor se converteu, depois que o senhor realmente se firmou nos caminhos do Senhor, hoje é um pastor, né? Quantas dos seus familiares que se chegaram a Cristo por conta do seu testemunho, por conta da sua nova vida? Bom, levei a todos até Cristo. Todos eu levei.
até Cristo. Se ficaram, não posso te afirmar. Mas, segundo Lucas capítulo 8, versículo 16, que Jesus conta a parábola do semeador, a semente foi plantada. Glória a Deus. Todos. Se tiver algum parente meu e falar, Renan nunca me falou de Jesus, vai para o inferno por causa da mentira. Porque todos ouviram falar de Jesus através da minha boca. Não Todos. tem desculpa, né, pastor? Não, não tem desculpa. Não tem desculpa. E eu sei que uma hora a semente há de frutificar. Amém. Eu sei. Em nome de Jesus. Pastor, e no meio de tudo isso tem o seu lado bom, podemos se dizer, de ter vivido esse outro lado, porque geralmente quem já foi de outra religião, serviu os orixás, macumbaria, espiritismo e etc., quando vem para o evangelho, geralmente, o senhor vai me falar isso, tem um sentido, podemos dizer, mais com uma mente mais ampla, mediante as atuações do inimigo na vida das pessoas. Sim ou não? Sim, sim. Geralmente. E mediante isso, conta pra gente como é que surgiu essa amizade, como é que o senhor conheceu a família aí da Thaís, a família do Rafa, enfim, conta pra gente. Bom, pastoreando igreja, né? Você acaba se envolvendo com a questão familiar, né? E eu pastoreava a congregação de Jardim Dionísio, foi minha terceira congregação, né? Hoje eu estou na minha quinta congregação, pastoreando. Jardim Dionísio foi uma igreja que nos marcou muito, justamente porque nós lidamos com situações, questões exatamente nessa área espiritual, a qual Deus me usa muito, né? E a irmã Thaís, o irmão Rafael, né? Irmão Rafael, a irmã Cristina, a Bia, né? Foi uma família que Deus permitiu nós ter acesso, ter contato, justamente dentro desse trabalho de libertação, né? A Javista, a Zezinha, irmão Manuel congregavam comigo, eram minhas ovelhas, né? No tempo, Hugo, né? E irmã Zezinha contatou a mim, né? Pastor, tem uma situação na minha família assim, e eu gostaria que o senhor fosse lá fazer uma oração, que o senhor fosse lá conhecer e visitá-los. E eu logo em prontidão aceitei, né? E fomos lá conhecer a Thaís, a família da Cristina, da irmã Cristina, Rafael. E aí nos deparamos com a situação da Bia, né? Uma situação, digamos, de libertação, né? Uma possessão terrível, né? E por que não dizer que foi uma das experiências mais difíceis que eu tive na área da libertação. Sendo que, como pastor de igreja, né, todas as vezes que ocorria o fato de alguém de repente ser possesso num culto ou no término do culto, nunca tive dificuldade de expulsar demônios, né? Nunca tive dificuldade. Mas a questão da Bia foi um trabalho diferente. É tanto que não foi em só uma visita, mas eu acho que acredito que umas 6 vezes por aí, ou mais, né? Olha ou mais, só. Nós estivemos presentes na casa da Cristina, fazendo esse trabalho de libertação. Pastor Renan, para quem está nos assistindo, quando fala assim possessão, às vezes a primeira coisa que a pessoa já lembra, independente se é crente ou não, é dos filmes, né? O Exorcista, aquela coisa realmente feia, né? É isso? O senhor se deparou com esse tipo de situação? Sim, eu vou aqui com autorização, lógico, né? Da Thaís, posso falar? Bom, com autorização, Thaís Rafael, né? Não queremos expor de forma alguma, porque é uma situação, eu digo assim, que até mesmo chata, assim, de certa forma você falar, mas que sirva de testemunho,
Glória para a as Deus. demais pessoas que de repente estejam passando por essa situação. Realmente, nós fomos ali colocados numa situação que acredito que não é qualquer pastor que está preparado para lidar com uma situação como nós lidamos naquela feita. Porque realmente é uma questão mesmo, como o irmão Tiago aqui falou, de exorcismo mesmo, né? Lógico, o exorcismo vem da Igreja Apostólica Romana, né? Da Igreja Católica, né? Nós não exorcizamos ninguém, nós oramos para que o Senhor liberte, né, a pessoa dos trabalhos, das garras de Satanás. Glória a Deus. E acredito que a situação da irmã Bia era uma situação que precisava de não só oração, mas também jejum e também um propósito com Deus, que foi o que eu e a minha esposa fizemos naquele dia quando nós nos deparamos com a situação. Foi algo assim muito aterrorizante. Tem crente que quando vê o diabo se manifestar na igreja, ele corre, ele não tem coragem de expulsar. E eu tenho certeza que se fosse um desses, teria corrido e nunca mais teria voltado lá na casa da Cristina. Eu gostaria de só pedir que o senhor complementasse, já que nós estivemos nesse caso juntos. Teve um momento em que, eu não sei se eu estou errado, tá? Mas em que o senhor estava dormindo ou na casa do senhor e sentiu alguma energia negativa atormentando a vida do senhor? Sim, boa pergunta, viu? Mediante a esse caso. Sim, boa pergunta. A minha esposa é testemunha, os céus, a qual não me deixam mentir, né? A gente está aqui falando de algo espiritual e é real, gente. Todas as vezes, Thaís, Tiago, Rafael, que a gente saía da casa da Cristina, dali ela passava mal, eu tinha fortes dores de cabeça, minha enxaqueca atacava de uma certa forma que não tinha remédio que passasse. Eu cheguei até mesmo a ter dores no corpo de não conseguir dormir à noite, né? A coisa era muito pesada, muito pesada. Teve uma madrugada que a Cristina me ligou, era quase 2 horas da manhã, ela desesperada, chorando e pedindo para eu ir para lá, porque a Bia estava querendo se matar, lembra? E do jeito que eu estava, eu levantei, minha esposa muito sábia, ela também se levantou do jeito que estava, ela colocou a roupa, nós pegamos o carro, era 2 horas da manhã, nós fomos lá para casa da Cristina. Chegamos lá, a Bia eles tinham escondido, né, as facas, a tesoura, porque ela queria se suicidar. Meu Deus. Na verdade não era ela, mas era o espírito que estava nela. E acredito que era uma legião, porque nós orávamos expulsando, ele saía e quando não vinha outro, né? Então não eram só, eram mais do que um, né? E nós orava, saía e entrava outro. Nós orava, saía e entrava outro. Nós orávamos, saía e entrava outro. Parecia interminável. Interminável. Eu cansava, tanto que eu cansava de orar, e eu passava para elas continuar orando, né? Porque era uma guerra espiritual, era uma luta espiritual travada mesmo com Satanás e seus demônios, porque a Bia é uma jovem e que hoje todo mundo que vê o que Deus fez na vida dela, né, com certeza uma hora ela vai testemunhar isso. Em nome de Jesus. Né? Ela vai testemunhar isso. Mas foi uma guerra. E que você perguntou, tinha assim, nós sentia esse peso. Saía de lá, vinha, a gente diz que é a retaliação, né? Retaliação do diabo, porque você quer arrumar briga com o inferno, é você encostar naquilo que ele acha que é dele, naquilo que ele pensa que é dele. Então, realmente teve essa situação, essa questão. Louvado seja Deus. Pastor, e no final das contas, não foi fácil, foi luta, foi uma guerra travada, mas houve vitória? Opa! Louvado É o que eu Deus. digo, né? A vitória vem, né? A vitória vem depois da
da tempestade, depois do vento contrário, vem a bonança, né? E hoje, né, a gente testemunha, né, o que Deus tem feito, não só na vida da Bia, né, que agora liberta, servindo a Deus, Louvado seja casada, Deus. né, graças a Deus, Que e bem coisa casada, maravilhosa. né, vivendo a vida dela. Somos gratos a Deus, né? Não é ao pastor Renan, não é a irmã Dalila, Deus é fiel. porque outros irmãos também oraram nesse propósito, outros irmãos também visitaram, né? E nós louvamos a Deus porque nós vimos ali a mão de Deus operando. E hoje nós vemos a nossa irmã bem saudável, Louvado seja Deus. espiritualmente e também mentalmente. Isso para nós é o que nos faz levar essa boa semente, é o que nos faz caminhar na presença de Deus. Glória a Deus. Pastor, e o que fez o senhor, muito embora não fosse nem sequer da sua igreja, pelo que eu entendi, realmente ter esse amor tão grande, o senhor com a sua esposa, por essa alma, ao ponto de só sair quando realmente estivesse ali liberta pelo poder de Jesus Cristo? Eu sabia que Jesus ia salvar a alma da Bia, eu sabia. Eu sabia que a Bia, mais cedo ou mais tarde, depois de todo aquele processo, ela iria levantar as mãos e aceitar Jesus. Louvado seja Deus. E não somente ela, porque a família toda também, né? Embora Thaís, o esposo já eram crentes, já serviam a Deus, mas a Cristina estava meio parada, né? Sim, na verdade, eu estava afastado Olha só, olha já há anos que trabalhar, hein? e a minha esposa não congregava, tá? Olha só. Não congregava. Olha. Na família inteira não tinha ninguém que congregava. Olha aí. Foi após este fato que todos viemos para a Olha. casa de Deus. Que coisa maravilhosa, hein, pastor Renan? Então, a bênção se tornou maior do que o senhor até imaginava. Pois é, então você vê que Louvado não seja era Deus. só a Bia, mas a Bia era um canal que Deus Isso. estava... Deus permitiu ela passar por isso. Que através do testemunho dela, através da vida dela, a família toda iria vir para Jesus. Que inclusive hoje servem a Deus aqui na Assembleia de Deus, Ministério ID, né? Já aproveita, já dá o endereço aí, tá bom? Opa, Rua Antônio Alzelino Guerra 277. Venha nos fazer uma visita, especialmente você aí que assiste, é um idcaster. Olha, o dia que você chegar e falar, olha, eu vim para a igreja porque eu vi lá o testemunho do pastor Renan, hein? E eu estou aqui, pra gente vai ser uma honra incrível recebê-lo aqui em um dos Isso. nossos cultos. Benção. Pastor Renan, que Lembrando coisa que os extraordinária. cultos são às terças, quintas e ao domingo. Na terça às 7h30, na quinta também às 7h30 e ao domingo às 6h30 da noite. Que coisa maravilhosa. Bom, já anota aí, viu? Já vai compartilhando, tá bom? Esse podcast, vai chamando os amigos aí, compartilha, tá bom? E não deixe de fazer uma Muito visita, porque aqui nessa igreja congrega uma família, né, que nós amamos, temos um carinho, um respeito imenso, né? E com certeza Deus tem usado eles para abençoar vidas neste lugar, né? E eu fico feliz, não sabia, né? Não sabia não lembrava, né? Porque fazem já não sei quantos anos, já faz um tempo, 3 anos, né? Então, já faz 3 anos, eu não lembro nem o que eu comi de manhã, imagino daqui a 3 anos atrás, mas eu lembro que grande foi o trabalhar de Deus ali. Louvado seja Deus. Né? E tá aí, a família hoje, todos servindo ao Senhor, né? Fazendo a obra de Cristo, e com certeza é um testemunho que vai ser levado para a vida inteira. Então, é isso que nos motiva, né? Não é somente a questão, não é da família, realmente não era da família, não era parente, não era minha ovelha, não congregava comigo, mas era uma alma, né? Pode ser quem for, até você que está ouvindo, se precisar, tá bom? Estou aqui à disposição. Que coisa maravilhosa. Vai ser uma honra imensa poder ajudar, tá bom? Vai ser uma honra poder ir lá, visitar, orar junto, guerrear junto, para que essa alma seja salva em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Realmente é muito gratificante ouvir um testemunho, uma história. E Deus é especialista disso, né, Pastor Renan? Ele faz aquilo que o diabo acha que vai ser uma grande tragédia. Deus, ele transforma maldição em bênção, né? Deus é especialista em É, fazer isso. É uma é. coisa impressionante. Ele confunde, né? É, Confunde ele o é todo homem. poderoso. Pastor Renan, o senhor está preparado para a fornalha? Opa, vamos lá, né? Opa, vamos lá. Vamos lá. A gente vai fazer uma breve pausa, rapidamente, e já já vem aí o momento que você já se acostumou de casters e de casters. Eita. Olha, já já vem aí o momento fornalha. E quem vai entrar nessa fornalha é o pastor Renan, hein? Fique ligado, até daqui a pouco. E de casters, vocês estão super ansiosos, super ansiosas. Chegou o grande momento, é com você, Rafa. O momento fornalha, solta a vinheta. Agora que eu quero ver, pastor Renan. Vamos lá. Bom, cheguei. Agora é minha hora, hein? Ixi, Prazer em tê-lo aqui, pastor. nosso. Apesar de já termos conversado bastante aqui, algumas coisas, deixei as perguntas para esse momento, né? Bom, Então, já que o senhor abriu a entrevista falando sobre o seu passado no Candomblé, né? isso. Exato. Eu gostaria de começar daí. No momento em que o senhor começou a se inclinar para o lado cristão, qual foi o estopim na sua vida que fez você olhar que, tá, vou dar uma chance para Deus? Existiu um motivo central que talvez um vazio interno, talvez algum mal que estivesse ocorrendo naquele momento? Existia um motivo para isso? Bom, eu acredito que a doença da minha mãe, né, foi o que me fez se aproximar muito de Deus, né? E entender que não tinha uma meia volta, né? Não tinha um carambolé ali. Não poderia ir e depois retornar novamente. A doença da minha mãe foi algo que abalou demais a minha estrutura, né, espiritual, minha família, porque quando nós descobrimos que ela estava com HIV, eu tinha 3 irmãos e um nasceu depois da doença, outro havia acabado de nascer, sendo que o do meio mamava no peito dela, né? A gente sabe que o contágio através do leite de peito é fatal. E tinha minha irmã que, enfim, alicate de unha, tudo usava da minha mãe. Então, todos eles tiveram que fazer exame para ver se eles também não tinham a doença. E o resultado não saía na hora. E um deles, que era o Alan, a gente tinha assim, muito medo, porque o Alan nasceu depois, né? Nasceu depois. E ali foi a hora que eu fui pro tudo ou nada. Coloquei na mão de Deus e falei, Senhor, mostra que o Senhor é Deus. Lembro que eu fui num culto. Essa igreja, não sei se ela existe ainda, mas foi na roda-feira de domingo. E no final do culto, Deus usou o pastor para falar comigo e falou que estava fazendo um grande milagre naquele dia. E que estava tocando em um dos meus. Glória a Deus. E aí depois nós fomos buscar o resultado. Minha mãe estava na cadeira de roda porque ela estava muito debilitada. E eu me lembro que só entrou para a sala a minha tia e a minha mãe, pois os resultados dos exames dos meus irmãos seriam entregues naquela hora. Minha mãe não era crente ainda, minha mãe não servia ao Senhor.
E a única coisa que ela pedia era para que Deus não deixasse meus irmãos ter aquela doença. Todo mundo sabe muito bem o que é o HIV, que é o vírus da AIDS, né? Quantas vidas foram destruídas por conta dessa doença. E a única coisa que minha mãe pedia era isso, para que meus irmãos não tivessem aquela doença. E daqui a pouco entrou ela, minha tia, para dentro de uma sala, e a médica, era uma japonesa. E eu lembro que demorou uns 10 minutos. Eu fiquei no corredor do hospital com os joelhos dobrados, isso era uma segunda-feira. Deus havia falado comigo no domingo que iria fazer um grande milagre. Eu estava no corredor do hospital, no Jardim Mitsutani. E eu estava orando, pedindo a Deus para que meus irmãos não tivessem aquela doença. Porque isso já tinha afetado a nossa família com a situação da minha mãe. E com certeza, se eles tivessem essa doença, com certeza iria... Bom, enfim, não consigo nem imaginar o que seria da gente. E de repente a médica saiu e deixou a porta encostada, mas ela saiu muito rápido. E eu não pensei duas vezes. Peguei e entrei dentro do quarto. Quando eu cheguei dentro do quarto onde estava minha mãe e minha tia, minhas duas tias. Na verdade, minha mãe ficou comigo do lado de fora, entrou só minhas duas tias. Elas duas estavam chorando e se abraçando. Essa minha tia foi quem levou a família para o candomblé. E ela olhava para mim e dizia para mim: eu não sei que Deus é esse que você serve, mas eu queria que você dissesse lá na sua igreja que ele é um Deus de milagre. Aleluia. E ela entregou os resultados nas minhas mãos. O resultado do Alan, da Thaís, do Felipe e do pai do Alan. Hoje dorme no Senhor. E quando eu olhei nos resultados, todos estavam escrito negativo para HIV. Naquela hora ali, uma grande presença invadiu aquela sala. Eu comecei a chorar, falar em línguas estranhas. Minha tia do candomblé entendeu que existe um Deus que ainda cura AIDS, cura câncer. Não existe nada impossível para ele. Louvado seja Deus. É bem verdade que o Alan precisou continuar a fazer esses exames até um determinado tempo da vida dele. Entrei dentro da sala do médico, o médico olhou para mim e perguntou: quem de vocês aqui é crente? Aí minha tia olhou para mim e eu disse: só eu, doutor. Ele falou assim: pois é, meu filho, então você pode agradecer o seu Deus, porque nenhum dos seus irmãos tem HIV, viu? E ali minha mãe chorava de alegria também. Isso não só eu, né, consegui ficar mais firme com Jesus, mas a minha mãe também entendeu que não tinha outro caminho senão servir a Deus. Morreu, né? Depois de 20 dias internada no Mboimirim, eu acompanhando ela, mas aceitou Jesus, levantou as mãos para os céus e hoje está na glória com o Senhor Deus. Que coisa maravilhosa. Então foi isso que fez eu, esse momento, tinha uns 23, 24 anos de idade, tinha aceitado Jesus com 18, mas você ainda tem aquela, né, a fé não está tão constante ainda, né? Mas isso aí foi algo assim que, bom, enfim, não tem explicação, né? Não tem explicação. Deus, ele fez um milagre visível para que todos soubessem que ele é realmente o Deus de milagres. Isso me fez ficar mais firme ainda com o Senhor e testemunhar que ele é Deus que faz o impossível se tornar possível. Que coisa maravilhosa. Rafa, me permita aí, pastor Renan, o senhor falando me fez lembrar. Eu bem sei o que é isso, que o senhor sentiu, que a sua família sentiu, porque o meu falecido pai, ele era portador do vírus HIV. A minha mãe hoje, serva do Senhor, também é. Inclusive estará aqui um dia para testemunhar o testemunho extraordinário dela. Irmã Edna, um beijo, minha inspiração de vida. E exatamente aconteceu isso, né? Tiveram que fazer o exame meu e dos meus 3 irmãos. Olha só, eu me identifiquei muito e eu sei o que é isso.
O da minha irmã, a Sara, que é a mais nova, era certo que ela teria o HIV, Uhum. porque ela nasceu de uma situação que meus pais não estavam planejando, mas aconteceu. E eles já estavam com HIV, já sabiam. Foi parto normal, pastor. Meu Deus. Mas a igreja estava em oração, fez o primeiro exame. O senhor falou do Uhum. Mitsutani, eu sei bem o que é lá, Foi o lá também? posto, é. Bom, Inclusive, um não tô grande falando, abraço para não os tô falando profissionais. mentira. Não, um grande abraço para os profissionais maravilhosos que tem lá. E aí, primeiro ano, saiu o primeiro resultado, negativo. Mas aí tinha que ter a confirmação. Sim, Segundo ano, para a honra e para a glória do Senhor, negativo. olha aí. Da minha irmã, de todos nós, né? E minha irmã Olha, está firme aí com o olha que Senhor, benção. bem, vivendo super bem. Você tá E vendo? eu tenho certeza que ela está curada pela fé, essa enfermidade não vai levar ela. Ela vai descansar o dia no Senhor, mas não por isso. Bom, bom. Então eu me identifiquei muito. Até mesmo o preconceito, né? É Acredito, terrível, o preconceito terrível, que você, terrível. né? Porque hoje em dia essa doença, né? Ela não é mais como antigamente, né? A pessoa pode viver uma vida normal, né? Pro resto da vida, né? Enfim, mas a minha mãe se entregou porque para ela foi muito difícil ter que conviver com a situação que quando ela descobriu ela ficou muito, mas muito ruim, muito ruim, muito ruim, né? E era só ela ter continuado a tomar os medicamentos. Mas ela se entregou e ela não tinha mais aquela vontade de viver, porque não é fácil uma pessoa que sempre foi dependente e agora ter que as pessoas cuidar, trocar fralda, alimentar, fazer comida. O que minha mãe mais gostava de fazer era comida nos domingos, chamar a família toda para se juntar e de repente as pessoas nem em casa iam. As pessoas, amigos, desapareceram. As pessoas tinham medo de tocar na nossa mão. O talher, o copo, Tudo, tudo. Era um preconceito. Eu sei que e o irmão sabe do que eu tô falando, A gente sabe. né? E até hoje ainda tem pessoas que ainda fica, será que não tem? Será que tem? Tem, né? Tem pessoas que têm esse pensamento, esse preconceito, mas é o que eu digo, né? Ele não faz a obra pela É metade, verdade. Louvado seja né? Deus. Ele faz a obra completa e hoje, né? Você vê como Deus faz as coisas, né? Estão todos bem. O Alan tem uma saúde de ferro, né? Deus é fiel. É um grande pregador, né? Você Deus vê é o que fiel. Deus fez através da vida dele e se dependesse da medicina, ele não estaria mais aqui, porque ele nasceu depois da situação do vírus. E o Felipe mamava no peito, o Felipe mamou até os 7 anos de idade, então eles dois era certo, mas e foi normal também o parto, mas quando Deus ele quer agir, não tem quem possa impedir. Deus é maior. Louvado seja Deus. Vamos lá, rapaz. Nesse momento, dá para se dizer que o senhor então teve a certeza, né, de que serviria a esse Deus. Sim. Mas qual que era a situação espiritual do senhor nesse momento, antes do ocorrido? Eu estava bem, né? Eu estava bem, estava firme, né? Servi a Deus na congregação do Copacabana, setor 14 também, mas isso abalou demais a nossa fé, porque foi o que eu disse, né? Foi algo que ninguém esperava. Né? Em algum Ninguém. momento o senhor se colocou pensando em recorrer à velha prática? Não. Agora, a minha família, sim. A minha família fizeram muito trabalho, inclusive a minha mãe, né? Eu disse para vocês que ela não era serva de Deus. Minha mãe consultou muito um pai de santo lá que iria fazer trabalhos lá. Enfim, eles pegaram. Enquanto eu estava orando a Deus, eles estavam buscando o outro lado, né? Eles estavam buscando o outro lado. Mas eu não, graças a Deus, eu me mantive firme. Abalou? Sim, abalou, porque eu não imaginava que ia passar por isso, mas em nenhum momento eu pensei em voltar às velhas práticas.
O senhor comentou também que o seu primeiro contato com o Evangelho de Cristo foi através da Universal, né? Uhum. Foi o primeiro contato ou já tinha... Foi o primeiro contato. Foi o primeiro contato. E havia um receio de manifestar, cair. Ocorreu em algum Não, momento? não ocorreu. Graças a Deus. Não manifestei, irmãos, não manifestei. Daquela seara de conhecidos que você teve no decorrer do Candomblé, algum deles veio para Cristo por causa do Senhor, ou depois disso teve notícias de alguém que veio para Cristo? Bom, não vieram nenhum para Cristo, mas eu tenho ainda algumas pessoas no meu Facebook, nas minhas redes sociais, que é dessa época, desse tempo. Tenho a minha prima, né, a Fernanda, que nós éramos chamados de irmãos de cabeça, porque quando eu raspei, catulei pro orixá, fiquei 7 dias dentro do rancor, a Fernanda ficou junto comigo. E depois a Fernanda foi primeiro pro evangelho, né? Ela foi a primeira aí. E depois eu em seguida aceitei a Jesus. Tem algumas pessoas, sim, daquele tempo que tenho no meu Facebook, né, nas minhas redes sociais, mas não, nenhum através disso vieram não. Mas pararam de me perturbar, pelo menos, né? Porque foi difícil no começo assim. Tinha pessoas que me encontravam na rua e eu me lembro que teve uma filha de santo lá e ela me encontrou na rua. Eu estava entregando panfleto numa eleição, não me lembro o ano agora, e ela atravessou a rua: Pai Ogã, sua benção. Aí veio me dar benção. Eu falei assim: minha filha, pelo amor de Deus, não faz isso não. Você tá doida? Eu sou servo de Deus agora, tô na igreja dela. Como assim? Ela não sabia ainda, né? E aí eu contei pra ela que tinha saído do candomblé e tudo, mas tinha essa situação. Um dos momentos difíceis foi na escola, né? Porque quando eu raspei foi época de escola. E eu fui pra escola todo vestido de branco, é chamado de equelê, que é uma guia grossa que é passada no pescoço, grossa. Você tem que ficar 30 dias com aquilo no pescoço. E eu fiquei 30 dias indo para a escola todo vestido de branco, com aquela guia no pescoço. Todo mundo me chama de pai de santo, mas era uma zoeira. Se tivesse, hoje em dia, chama de, como é que é o nome mesmo? Bullying. Eu sofri muita bullying naquele tempo, mas, bom, alguns amigos daquele tempo que me conhecem hoje sabem que hoje eu sou pastor e passaram por essa situação aí, mas, enfim. Ô Rafa, me permite entrar nesse momento fornalha, mediante isso que o pastor disse, mediante esse bullying, essa tiração de sarro dos colegas. O senhor fez alguma coisa ali que pudesse prejudicar A ou B? Passou isso na sua cabeça? O senhor chegou a fazer? Então eu vou fazer um trabalho. Me surgiu essa curiosidade. Eu fiz um trabalho, né? Desculpa que eu só tô aqui para responder. Fica à vontade. Só vou responder minha esposa rapidinho, Rafa. Eu sei que não é permitido, mas vou quebrar o protocolo, porque senão ela fica muito preocupada. Ah, bom, vou colocar um pouquinho mais de lenha nessa fogueira, então. Calma aí. Bom, deixa eu só responder aqui rapidinho enquanto você vai... Porque eu creio, Rafa, que o telespectador, os nossos Idcasts ficaram com essa curiosidade, hein? Aproveitar esse momento para pedir para o Idcaster de carteirinha curtir, compartilhar, né? Olha, é muito importante inscrever-se, é muito importante curtir. Eu sei que a gente às vezes parece que é chato, né? Ficar repetindo, mas por que repete tanto? É porque você não curte, é porque você não compartilha. Se você fizesse essa parte, a gente não precisaria estar cobrando, mas a verdade é, você assiste o vídeo inteiro e não dá um curtir, e não dá uma compartilhada. Vamos ver se nesse vídeo vamos fazer diferente. Compartilha agora, pega isso, a lista de contato, manda lá. Agora a meta é trazer novos idcasters. Opa! Aqui nós precisamos de cristãos, mas precisamos também de idcasters. Então, traga idcasters, porque quem sabe esse idcaster não se torna um cristão.
Quem sabe esse idcaster não começa a congregar numa igreja? Às vezes ele tá lá precisando de uma cutucada, precisando de um incentivo. Então manda esse vídeo para ele e olha o testemunho que ele tá tendo a oportunidade de ver de uma pessoa que saiu de uma situação totalmente difícil, totalmente oposta e agora está servindo a Jesus Cristo. Então, se ocorreu isso com o nosso pastor Renan, com certeza é capaz de acontecer a mesma coisa com essa pessoa que Sem sombra você de está dúvida. pensando nessa pessoa agora, então manda para ela agora. Pega o link, copia, envia lá no WhatsApp, envia lá no Facebook, envia no Twitter, aonde você tiver redes sociais e compartilha de verdade para a gente poder Louvado chegar seja a Deus. bater a nossa meta que nós precisamos para poder crescer o nosso canal no YouTube. Tudo bem, pastor? Podemos continuar? Tudo bom, tudo bom. Então, vamos manter a pergunta do nosso evangelista. Houve alguma simpatia, algum trabalhinho, alguma Sim. praga jogada? Bom, eu fiz, na verdade não foi por conta disso, né? Mas teve lá o cara que acabou passando a enfermidade para minha mãe, né? A doença. E esse cara me perseguia muito, ele chegou até a me agredir, né? E eu fiz um trabalho, né? Fiz um trabalho para que ele desaparecesse da vida da minha mãe. E ele desapareceu, tanto que nunca mais eu vi ele, né? Então, bom, dentro da escola não, eu levava mesmo na esportiva mesmo, e até mesmo não fazia caso de querer levar isso pro lado pessoal, porque sabia que o pessoal ia zoar mesmo, ia brincar, então eu não tive nenhuma maldade não de querer fazer qualquer tipo mal assim para quem zoava, né, para quem brincava. Tá certo. Bom, nós vimos que o senhor foi a fundo nessa religião, né? O senhor participou de todos os ritos, evoluiu muito lá dentro. Uhum. E o que te motivou a seguir essa religião e a ir a fundo? Qual era a motivação? Família, né? Eu cresci no meio, né? A minha família toda era. Então, bom, a influência, né, familiar fez com que eu tivesse contato. E, através do contato, eu acabei me entregando, né? E realmente fui de corpo e alma e nadei de cabeça, né? Mas a questão foi mais a família mesmo. A família toda é. E existia, na época, algum prazer em frequentar, em servir, em evoluir, ou de obter o respeito dos demais colegas, ou até mesmo de alguma entidade, sei lá? Sim, bom, acredito que você não faça nada daquilo que você não goste, né? E realmente fazia porque gostava, curtia, achava aquilo legal, né? E o pensamento é esse, que você está fazendo algo bom, né? Não somente para você, mas para as pessoas também. Mas foi o que eu disse, né? Quando você fica sabendo a real que é o que está acontecendo, você começa a ter uma outra tipo de visão. E uma das coisas que muito eu me perguntava onde é que eles ficam, né? Porque quando ele se manifesta, tá certo, ele tá dentro do corpo da pessoa, ele toma, a entidade toma, né? A força mental, a força de raciocinar da pessoa, mas e depois que sai, né? Inclusive eu fiz essa pergunta uma vez para uma entidade e ela disse para mim as seguintes palavras: quando você partir dessa vida terrena, você vai saber onde é que a gente fica. Deus me livre. Em nome de Jesus. Dá pra dizer que a curiosidade passou, né? Não, pelo amor de Deus. Desculpa. Bom, tá. Então, após a conversão do senhor, ou após pelo menos a primeira, o primeiro movimento na direção de Cristo, lá na Universal, antes de eu chegar nesse ponto, nesse momento em que o senhor frequentava a religião do Candomblé, como que estava a vida do senhor? No momento,
enquanto você ainda O senhor estava estava ativo. ativo lá no candomblé? Como que era a real situação da vida do senhor? Bom, eu já não estava muito assim com o candomblé, né? Eu estava tentando me desvencilhar, né? Quando eu comecei para a Universal, eu já não estava tão firme assim, tão presente, né? Eu acho que Deus já estava trabalhando ali na minha vida espiritual, né? E depois que eu comecei realmente a ir para a Universal, aí eu parei de vez de ir para o candomblé, né? Porque eu entendi que eu não poderia ir para o candomblé e ficar indo para a Universal, indo para o candomblé e indo para a igreja. Então, assim que eu comecei para a igreja, não é que eu deixei de pecar, né? Mas eu parei de ir para o candomblé. Não fui mais. Então, a verdade chegou e te libertou, né? De certa Sim, sim. forma. Foi radical. Tá. Mas às vezes alguém pode estar ouvindo e pensando, é simples assim, ele vai, faz todo o rito, fica no quartinho, se corta e faz todo o ritual lá e depois quer largar. É simples, vai, larga e tudo. Teve alguma dificuldade, digamos, talvez espiritual, ou talvez no âmbito relacional com os amigos? Como que ficou a sua vida social no momento em que o Sim. senhor foi para Cristo? Então, teve sim o preconceito, né, das pessoas que eram de lá e que eram, eu achava que eram meus amigos, né, e que desprezaram, viraram as costas, viraram a cara, né, mas eu não me importei a princípio com isso, né, não me importei, até mesmo porque eu fiz amigos dentro da igreja, né, eu conheci pessoas dentro da igreja, e essas pessoas foram que me fortaleceram, né? Então, enquanto 2 amigos do candomblé viraram as costas pela minha nova religião, né? Jesus preparava 10 para andar do meu lado, para Que caminhar coisa comigo, maravilhosa. né? Então, eu não tive essa depressão de, todo mundo virou as costas, não. As pessoas iam em casa, os irmãos da igreja iam em casa, me visitavam, me carregaram no colo mesmo, né? Me carregaram no colo. A Assembleia de Deus, a quem eu sirvo, Belém, tem pessoas amigas que até hoje são meus amigos e que me deram todo esse apoio. Então eu não senti essa ausência, né? Esse desafeto por parte do pessoal do candomblé, porque teve em contrapartida, Deus estava preparando soldados guerreiros para que pudesse me ajudar a ficar firme na fé. Glória a Deus. E na sua visão, hoje, como pastor, pastoreando igreja, já na quinta congregação, daquele tempo, existe algum conhecimento adquirido daquela época que lhe trouxe alguma experiência que o senhor consegue usar nos dias de hoje para alguma coisa ou descartou tudo? É uma nova sabedoria agora é com Cristo? Houve algum momento em que essa experiência valeu de alguma coisa ou o senhor preferiu abrir mão de todo esse conhecimento? Valeu não, vale. Vale porque até hoje eu me deparo com pessoas dentro da igreja que são do candomblé, estão vindo conhecer, ver como é que funciona a igreja e eu acredito que até nisso Deus trabalhou, Deus permitiu eu passar por lá para que hoje eu pudesse explicar como é que funciona a coisa lá e como é que funciona a coisa aqui. E para quem está lá também, quando eu encontro, né, eu falo o que Deus fez na minha vida e questiono, né, questiono. Por que não servir a Cristo? Por que não vir para a igreja? Por que não servir ao Deus maior, ao Deus de verdade? Então, é válido, né? E hoje eu uso como aprendizado, né? Para a minha vida espiritual e, lógico, pessoas que com certeza estão assistindo essa programação, né? Precisa saber que existe um Deus maior. Então, para mim é válido. Eu uso isso, não fico pregando isso no púlpito. A coisa mais difícil é eu contar esse testemunho da onde Deus me tirou. Tudo que eu falei aqui é a coisa mais difícil, mas quando se há um espaço e quando eu sinto que é Deus que está me direcionando, eu conto e falo
sem preguiça e sem vergonha. Tá certo. E hoje, na sua vida ministerial, qual foi, assim, o momento em que, para você, você teve uma batalha tão grande que você sentiu que, sei lá, em algum momento, assim, você precisou recorrer a algum conhecimento ou algum entendimento daquela época para avaliar, isso é um trabalho, isso é um eu não sei muito bem quais são, Uhum. como que seria avaliado as coisas lá, mas é, essa experiência, porque dá para saber que, né, eu acho que quem atua nessa área aí consegue entender. Foi feito um trabalho, foi feito isso, foi feito aquilo. Em algum momento houve esse entendimento, né, nessa vida pastoral do senhor? Sim, sim, a gente consegue discernir, né? A Bíblia diz que aquele que é de Deus, ele discerne as coisas e não são discernidas por ela. Um dos fatos foi o fato da Bia, né? Logo de cara eu sabia que ele não era um problema psiquiátrica ou psicológico, problema. Não, eu sabia que tinha algo ali da parte do inimigo que estava agindo sobre a vida dela, né? E outras situações também a gente entende que ali tem sim uma influência do mal, né? E quando a gente vai se aprofundar na situação, a gente descobre ou alguém da família era do candomblé, ou a casa que a pessoa mora já foi um terreiro, ou alguém já foi consagrado aos orixás, né? Então a gente entende quando é nessa questão espiritual, né? E até mesmo para tratar se torna mais fácil porque foi como eu disse, uma vez que você já participou, você já esteve no meio, você sabe como lidar com a situação, né? Talvez você nunca participou, nunca foi, vai falar com alguém que já foi, e você não vai saber como diagnosticar aquela pessoa. Mas eu, né, hoje é o que eu digo, Deus ele permitiu passar por lá para hoje eu poder ajudar outras pessoas que estão passando a mesma situação. Sem sombra de dúvidas. Tá, como o senhor já viveu os dois lados dessa moeda, com relação ao estado que está o nosso país, né, em relação à política, em relação à escola, em relação a uma série de fatores aí onde há uma Uhum. disputa, parece que às vezes de religiões. O senhor sente que existe algum demérito ao cristianismo em favor da religião de matriz africana, do candomblé, da Uhum. umbanda? E, na sua visão, isso existe realmente ou o cristão ele é um pouco chato nesse quesito e quer puxar a sardinha sempre pro lado dele? Bom, me perguntaram uma vez se existe perseguição ao evangélico aqui no Brasil, né? Não digo que existe como antigamente, no tempo de Roma, no tempo do cristianismo, né? No tempo dos apóstolos. Não digo que dessa forma também, porque nós fazemos parte de um país laico, onde todo mundo tem o direito de processar sua fé naquilo que achar melhor. Mas eu acredito que existe sim uma influência muito grande, né, satânica, diabólica, através da vida de muitos políticos, né? E há uma guerra sim espiritual dentro da área política e nós como crentes, servos de Deus, precisamos estar em constante oração, porque o mal quer dominar, né? Sendo que o sistema, né? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então o sistema é maldoso, né? O sistema é maldoso. Então existe sim a influência e nós como crentes em Cristo Jesus, como servos de Deus, precisamos estar em constante oração pelo nosso país. Louvado Embora seja Deus. Romanos afirma, né, que as autoridades são constituídas por Deus, não podemos tirar o mérito da igreja, que é uma autoridade sobre a terra. E o Senhor disse para Pedro, né, em suas mãos eu entrego as chaves, né,
as chaves, a chave da porta está em suas mãos. Pedro, né, igreja, Cristo, Senhor de tudo, e o Senhor disse, aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E o que vocês desligarem na terra também será desligado no céu. Então, a igreja tem um papel fundamental na história da humanidade. Muito bem. Bom, eu vou fazer a última colocação. A gente já vai encerrar, porque... Isso, senão a irmã Dalila vai Exato. me matar. Eu quero que o senhor olhe para a câmera que está essa vermelhinha aí. E eu quero que o senhor fale para aquela pessoa que, mais do que o senhor, né, que passou por uma opressão familiar, né, para que servisse uma religião, para que estivesse ali fazendo parte daquele momento e talvez tivesse uma dificuldade de desvencilhar disso. Às vezes a gente tem alguém que está passando por isso nesse momento e a pessoa ela se vê entre a cruz e a espada e às vezes não quer largar porque a família ela não sabe como lidar com isso, ou às vezes ela tem algum conflito dentro dela e ela não consegue. O que o senhor diria para ela nesse momento, para ajudar ela a tomar essa decisão? Bom, vamos lá. Jesus. Jesus, ele é o caminho, ele é a saída de tudo. Ele disse, vinde a mim aquele que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Não existe outro caminho senão Jesus. Eis aqui quem vos fala, uma pessoa que já teve diversos motivos para ser um deprimido, um depressivo, para ser alguém que tivesse uma vida estragada, podre, de tantos problemas que teve na vida. Mas estou aqui de pé, não porque sou bom ou merecedor, mas porque Cristo e sempre Cristo. Ele é o caminho. Não desista, não pense que tudo está perdido, porque ainda existe uma saída. E a saída não é outra senão Cristo. Não é a cachaça, não é as drogas, não é os amigos, não são as más conversações. Mas somente Cristo é quem tem o poder de transformar a vida do homem. E assim como Ele transformou a minha vida, eu estou aqui testemunhando com vocês, Ele também é poderoso para transformar a sua vida e escrever uma nova história. Louvado seja Deus. Amém. Muito obrigado pelas suas respostas sinceras. Eu agradeço pela sua participação, por ter segurado as pontas até agora, né? 11h30 já. Mas eu passo a palavra para o nosso evangelista. Amém. É isso aí. Passou ileso, passou tranquilo, né? Não deixou nenhum cheiro de fumaça, louvado seja Deus. E o nome do Senhor foi glorificado. Muito bem, nós já estamos encerrando essa que é a 9ª. Eu disse 9ª, ó você, Idcaster, a 9ª edição do Idcast, né? De vez em quando eu me confundo, Idcasters, Idcast, é Idcast, tá certo? É que os nossos Idcasters aí, depois que o Rafa denominou, realmente me confunde, mas é uma bênção. E o Idcasters não tem religião. Idcasters é Idcasters, independente da sua denominação, se você tem uma religião ou não, o importante é você estar aqui conosco, tá certo? Só para finalizar, não se esqueça de fazer a sua doação para o Projeto Alagoas. Foi assim que o nosso pastor presidente denominou esse projeto, Projeto Alagoas, lá no sertão de Alagoas. Ajude o pastor Roberval. Lá no primeiro episódio, na primeira edição, você vai ver essa história emocionante das 6 congregações que podem se tornar 7, 8, 9, desde que eu e você ajude esse projeto maravilhoso, tá certo? Bem, nós já estamos aqui nas despedidas finais e mais uma vez eu quero agradecer ao nosso pastor Renan. Alguém da direção quer falar algo rapidamente para a gente liberar o nosso pastor que esteve conosco aqui
realmente nos atendendo através desse testemunho maravilhoso. Diga lá, Thaís. Bom, somente agradecer, pastor, né? Amém. O Senhor vai morar para sempre nos nossos corações, pela ajuda, pelo apoio. Foi um momento muito difícil que a minha família passou. Só nós e Deus sabemos, essa é a verdade. Isso. Mas o Senhor te enviou lá, né? E Deus, através da sua vida, nos deu ali um suporte. Mas o Senhor falou sim, né? Bom. Foi lá 2h, nossa, e suava orando, e lá deu trabalho mesmo, verdade. Eu somente agradeço também o convite de conhecer o seu testemunho. Também não conhecia, conhecendo agora, né? A gente nunca conversou sobre isso. E glória a Deus por sua vida. Amém. Um beijo pra irmã Dalila, maravilhosa. Gente, essa mulher tem um sorriso que quando ela abre essa boca pra sorrir, parece que até ilumina o lugar. Ela também ajudou muito, conversava muito com a Bia, acompanhamento no WhatsApp, deu a primeira Bíblia da minha irmã, né? Então foram pessoas muito importantes. Mandalida, vai valer muito a pena, viu? Ele chegar tarde hoje, vai alcançar muitas pessoas em nome de Jesus. Obrigada, viu, pastor? Amém. Deus abençoe, continue abençoando sua Glória a vida, Deus. seu ministério e sua família, tá? Glória Amém. a Deus. Bom, e eu gostaria de agradecer também por essa participação. Gostaria de deixar em aberto o convite para outras oportunidades. Sem Né? sombra de Com dúvida. certeza a gente só conheceu uma partícula, Nossa. né, do testemunho que deve ser muito maior. E então, outras oportunidades nós vamos ter debates, vamos ter outros Sim. convidados aqui para colocar numa mesa aqui e confrontar. Olha. Então, gostaria que tivesse esse Com prazer certeza. de novamente nos visitar aqui. Bom, Tá bom? será uma honra. Pode pegar a palavra, evangelista Tiago Souza. Opa, nosso obrigado aí, co-host Rafa, do Momento Fornalha, para São Paulo, Brasil e o mundo através do IDCast. Pastor Renan, suas despedidas finais, em nome de Jesus. Agradecer a Deus mais uma vez por estar aqui com os irmãos, cansado, né? Fadigado, um dia de trabalho, mas como a irmã Thaís falou, com certeza essa semente irá alcançar a terra boa. Irmão Tiago, confesso que Deus está aqui nesse lugar. Amém, Senhor. Deus está Glória a aqui Deus. neste lugar. E eu só tenho que agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Contem Nós que comigo, agradecemos. com as minhas orações. Amém. Amém. E, enfim, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Muito bem. Pastor Renan, eu já tinha um respeito enorme pelo senhor, sem te conhecer através do que a família fala, Bom. do quanto que o senhor realmente amou essa causa. E agora esse respeito aumenta ainda mais conhecendo o senhor pessoalmente. Que Deus continue te abençoando, a sua vida, da sua família, do seu ministério. Que você possa ver toda a sua família realmente ainda servindo ao Senhor. Se Deus Que eu quiser. creio que é o maior desejo do seu coração e o Senhor ele é fiel para fazer isso. Amém? Amém. Foi um prazer enorme estar do seu Obrigado, lado, meu amado. Deus contar abençoe, com esse viu? testemunho abençoado. Mais uma vez, foi um prazer enorme estar do seu lado. Idcasters, olha, comenta aí o que você achou do testemunho do pastor Renan. Eu tenho certeza que você gostou muito. E você que ainda não tinha se tornado um Idcaster, agora, ó, clicando aí no se inscrever, opa, se tornou Idcasters. Toda segunda-feira tem vídeo novo. Toda segunda-feira, às 7h30 da noite, tem vídeo novo para que você possa ser abençoado, abençoada, em nome de Jesus, tá certo? Pastor, é tradição já do IDCast. Então, Bom. o senhor vai falar assim, termina agora o meu, eu vou dizer o seu e todos nós o nosso. Tá bom? Vamos lá. Termina agora o meu. O seu, o nosso IDCast. Fique na paz. Até a próxima, em nome de Deus Jesus. abençoe. Glória a Deus. Muito bom. Muito bom. Acabou? Louvado seja